Esse sermão tem como base exatamente a pregação do Marlon, nosso seminarista, na semana passada, porque eu espero que o seu coração tenha ficado incomodado como o meu coração ficou incomodado. Porque a palavra de Deus diz exatamente isto, que nós precisamos ser praticantes da palavra. Se nós somos meros ouvintes da palavra, nós somos como isso que você faz. Eu me olho no espelho e depois eu já esqueço como está a minha imagem, ela passa rapidamente. E essa não pode ser a atitude nossa para com a palavra. Então meu coração ficou intrigado, impulsionado, desafiado pela palavra. Eu entendi que devia falar um pouco mais sobre esse assunto com você, porque exatamente é aquilo que Deus mexeu com o meu coração. Então eu estou pegando esse gancho. E ele estava falando exatamente sobre vencendo a tentação. E o foco daquele texto que você viu, o foco de vencer a tentação, estava na palavra de Deus. Você pode ver que Jesus, o que Jesus faz é citar, a estratégia de Jesus é citar a palavra de Deus. Mais do que citar, ele vivia a palavra de Deus pela tentação, para aqueles 3 ataques. Mas eu quero chamar a sua atenção porque, como Jesus começa a citar a palavra de Deus para os ataques, Satanás então fala, é por esse caminho que ele vai pegar, é assim que funciona? Então ele também usou uma estratégia, ele pega a palavra e cita para Jesus, dizendo, faça isso porque a Bíblia diz. Então você vê que ele tenta deturpar o sentido da palavra para que Jesus pudesse cair naquela tentação. E mais uma vez, Jesus cita a palavra, mostrando que a palavra de Deus, fora de contexto, né? Então ela é um pretexto para a gente pregar, o que diz assim, ou para a gente pecar. E Jesus então dá o verdadeiro sentido para ele, para aquela palavra. Então, graças a Deus que Ele nos ensina, e Ele nos falou naquela manhã, como é que a gente pode então se portar diante disso. Mas o meu destaque hoje, é que é o seguinte, apesar da palavra de Deus ser poderosa, ela é invencível, né? Não há nada que possa contra a palavra de Deus, mas eu e você podemos torná-la nula e sem efeito na nossa vida, e esse é o grande problema. Satanás tentou fazer isso com Jesus, tornar aquela palavra nula e sem efeito, mesmo usando a própria palavra. E o que eu estou dizendo é que quando Jesus fala conosco, quando Ele fala com você e comigo, o perigo do que eu e você fazemos com aquilo que ouvimos dele. Eu vou usar a parábola do semeador, mais uma vez, mas para a gente olhar de um prisma diferente, porque eu não vou tratar dos solos de coração, eu nem vou pegar a explicação que Jesus deu sobre isso, nós já vimos e nós vamos ver um outro dia, mas eu quero sim entender com você, por que é que Jesus fala essa parábola para eles? Porque Jesus, ao dirigir-se à multidão e aos seus discípulos, ele usa essa parábola, ele fala da parábola do semeador, e eu quero que você caminhe um pouquinho, só vou ver alguns versículos, depois você pode lê-lo todo, para a gente entender como base nesta manhã da palavra para o seu coração e para o meu coração, para nos desafiar a viver o melhor de Deus. Mateus 13, 1-16, está dizendo o seguinte, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, veja, Jesus se dirige à multidão falando por parábolas constantemente. E essa parábola, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, de boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Então, você planta uma espiga e tem 60 espigas, mais ou menos essa ideia. Você planta um saco, tem 60 sacos, é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, aquele de sementes, aquele que tem ouvidos para ouvir, ele diz, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que ele tem, ele será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías,
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, porque o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e contentar-se, ou melhor, converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amém? Amém e misericórdia. Algumas coisas importantes de pano de fundo aqui. Jesus fala essa parábola para uma grande multidão, e diz que essa multidão, um outro texto, falando sobre a mesma situação, diz que eram pessoas vindo de várias cidades. Não era só daquele lugar, pessoas de várias cidades estavam indo para ver Jesus, então estavam ali para ouvir Jesus. E a parábola é como um enigma. Eu até brinquei essa semana, aqui no almoço com o pessoal. Eu vou contar um enigma para vocês, que eu tinha visto, né? E tinha a resposta e as pessoas ficavam tentando acertar. E quando se conta um enigma, ninguém ouve um enigma e fica assim, legal, tudo bem. Não legal, tudo bem. Vai despertar interesse, curiosidade, aguçar os sentidos. Eu vou querer encontrar respostas. Se você é igual a mim, se esquecer alguma coisa, minha mente vai ficar trabalhando até encontrar aquilo. Então, se alguém disser algo, né, que é um enigma, então minha mente vai ficar trabalhando. Eu preciso encontrar essa resposta. Deveria ser assim. Agora, Jesus, depois de falar dos tipos de solo, de coração, slide 8 lá para mim. Jesus, depois dos tipos de solo de coração, ele termina a parábola dizendo, olha que está em amarelo, vamos falar juntos? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sei que nós sempre olhamos para a parábola, nós tentamos entender o seu significado, é o que nós fizemos, e Jesus explica, mas aí está o centro de tudo. Jesus está dizendo assim por parábolas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que aconteceu? Quando você lê todo o capítulo, não há nenhum registro de qualquer pessoa da multidão que tenha se aproximado de Jesus e tenha dito, Senhor, eu não entendi. O Senhor podia me falar o que é? E você sabe que Jesus podia ser abordado assim. E Jesus era. As pessoas que tinham sede e vontade de Deus, você vai ver, mulher do fluxo de sangue que passa por centenas e centenas e milhares de pessoas até encontrar e tocar Jesus. Você sabe disso. O cego que clamava, tem misericórdia, até ser atendido por Jesus. O Zaqueu, que é um homem de baixa estatura, que no meio de uma multidão, então a coisa complicou, e ele fala, eu preciso ver Jesus, eu preciso tocar Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Então ele faz de tudo para encontrá-lo, ele sobe numa figueira, e você conhece a história. Mas aqui ninguém, e Jesus estava pronto, Jesus prestava atenção nos desejos verdadeiros do coração. Você sabe disso. Mas o que acontece? Nenhuma das pessoas da multidão vai até Jesus. O versículo 10 diz que somente, o versículo 10 você vê ali, diz que somente os discípulos se aproximaram de Jesus. Diz que eles não estavam. Então estava a multidão, os discípulos onde estavam. E aí nesse momento então eles se aproximam de Jesus, depois que ele fala, e conversa com Jesus. E você vai ver que Jesus gasta 7 versículos, ou ele usa 7 versículos, para dar uma explicação sobre essa questão do coração. Por isso que eu disse que isso é o foco. Quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir, e ali então ele passa a falar e ele gasta a maior parte do tempo falando sobre essa questão. E o versículo 14 diz assim, eu quero que você leia comigo, vamos falar juntos? Neles, na multidão, neles se cumpre a profecia de Jesus, de Isaías, perdão. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Ele estava dizendo, estão cegos espirituais e eles não conseguem entender nada e nem têm desejo nenhum para aquilo que eu estou falando. Então Jesus fala de um perigo tão grande de nós ouvirmos sempre, ele diz, ouvir sempre e não entender nunca, de ver sempre e não perceber nunca, ouvir sem entender e ver sem perceber. Por isso ele os chama de cegos. E os discípulos, pelo fato de deixarem tudo, quando Jesus os convida, venham e sigam-me, eles passaram realmente a seguir. Essa é a grande diferença de multidão e discípulos.
Jesus te convida nesta manhã, e essa manhã é para desafiar o seu coração, para não ser um membro multidão, para ser alguém discípulo de Jesus. Então são os discípulos que vão ouvir a explicação de Jesus e vão entender o verdadeiro significado da parábola, entender por que Jesus estava falando e o sentido para as suas vidas. E você pode confirmar dos versículos 11 a 15. No entanto, a multidão não estava nem aí para o que Jesus falou, e por isso eles perderam a bênção que Jesus tinha para as suas vidas. Porque os seus ouvidos e os seus olhos não eram abertos e não tinham percepção das coisas espirituais. Jesus explica: eles ouvem e não entendem, veem, mas não percebem. Veja o versículo 15, diz assim: pois, olha a causa disso, fale comigo, vamos falar juntos. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então a parábola de Jesus era para dizer para eles assim, para ficar bem claro: o terreno, o solo do coração de vocês é um solo inapropriado. Quando ele fala de semente, a semente é a palavra de Deus, que não vamos entrar aqui, mas para você só entender. E quando ele fala de solos, ele está falando de 4 tipos de solos. Ele está falando do solo do coração, nosso coração. E ele está dizendo que tem 3 tipos de solos de coração que rejeitam, que são inapropriados para a palavra de Deus. Solo que você e eu desenvolvemos, solos que você e eu cultivamos, que tratamos. Esse é o perigo. Então é por isso que a palavra de Deus não germinava, não crescia e nem ia produzir os frutos necessários nas suas vidas, porque o solo do seu coração era inapropriado. Quando Jesus está dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava dizendo para a multidão: quem de vocês tem sede espiritual? Quem de vocês tem sensibilidade para as coisas de Deus? Quem de vocês tem fome? Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a grande questão. E ninguém na multidão apareceu para dizer: eu quero, eu tenho. E você vai ver que a briga de Jesus, quando ele faz... Vou chamar de briga de Jesus com a multidão, quando ele faz a multiplicação dos pães. Você tem uma grande multidão correndo atrás de Jesus, para todos os lados. E Jesus, no outro dia, até que eles vão de lugar a lugar, até que encontram Jesus, e chegam para Jesus e falam assim: Jesus, onde o Senhor estava? Nós te procuramos tanto, nós queríamos te ver, nós queríamos te encontrar. E imediatamente a palavra de Jesus: vocês não vêm a mim porque vocês têm sede e fome, vocês vêm a mim porque vocês querem comida. Aí você falou: o que Jesus quis dizer? Jesus está dizendo assim: vocês querem ver mais comida para alimentar o físico de vocês. É isso que ele estava dizendo. A fome de vocês é errada. Vocês deveriam vir a mim quando eu multipliquei pães. Vocês deveriam olhar para mim e entender o seguinte: aquele que tem o poder de alimentar fisicamente vocês, ninguém fez isso, ninguém multiplicou assim, com 12 pães e 3 peixinhos, de alimentar a multidão de mais de 12.000 pessoas. Ninguém jamais fez isso. Então eu fiz isso para dizer que há uma sede, uma fome espiritual, há uma necessidade na alma de vocês, e que eu posso preenchê-la, e que desesperadamente ela é mais importante do que a física. Entende? Mas de novo, essa multidão é uma multidão perdida, que não sabe o que realmente buscar, porque eles estão cegos. Jesus em particular conversa com seus discípulos, conversa com aqueles que realmente tinham ouvidos prontos e um coração sedento para a sua voz. Então Jesus fala para eles o sentido espiritual daquela parábola naquela manhã. Então, como eu disse, eu não vou entrar no sentido dos corações, mas o meu ponto de vista vai falar sobre isso, falar dos desejos nossos. Por que é que Jesus fala a parábola? Lições que eu gostaria que você guardasse para o seu coração. Por que é que a palavra de Deus, primeiramente, ela pode tornar-se nula e sem efeito na nossa vida? Por várias questões.
Mas para a gente não torná-la nula, o primeiro que nós precisamos fazer é, vamos lá? Desenvolva ouvidos e olhos espirituais. É assim que Jesus está começando com ele. Jesus está falando e desejando revelar a você o tempo todo. Eu estava conversando essa semana com amigos, né, filhos do meu coração, e perguntando como é que é essa situação de Deus falar conosco através de sofrimento. Como é que é isso? A grande questão é o seguinte: Jesus está falando o tempo todo, é isso que nós precisamos abrir os nossos olhos. Seja com coisas boas, seja com as coisas ruins. Jesus não está provocando as coisas ruins, mas Ele está falando o tempo todo. Por isso que Ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir. Seja as dificuldades, seja um irmão, seja um testemunho, seja uma situação fora de controle, o culto, o grupo, a palavra, um e-mail que você recebe, uma coisa que acontece. Ele planejou, quando a sua vida e a minha vida pertence a Ele, falar com você sempre. A grande questão é, o problema é que nós ignoramos a voz de Jesus por causa de barulhos que nós deixamos e nós passamos a ouvir e o mundo está fazendo. Então nessa questão aqui, desenvolver ouvidos espirituais o meu desejo e o desejo de Jesus, e o que Ele está falando ali seja atento. Preste atenção nisso, seja atento e seja sensível à voz de Deus. Eu lamento que tem pessoas que ouvem coisas que acham que é Deus, por falta de habilidade espiritual. Então esse é um extremo, qualquer coisa é Deus, né? Aí um sonho doido é Deus, só que se fosse Deus ele teria paz. Não, essa pessoa entra em pânico, então não é Deus, é um medroso. Mas tem aquele também no outro extremo que nada é Deus. E nós precisamos encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio disso aqui significa o seguinte: você andar com Ele de tal forma, e você viver a sua vida sabendo, Deus está falando, Jesus está falando o tempo todo. Amém, irmãos? Como Ele fala nessa manhã, como Ele falou a hora que você se deitou, Ele falou com você a hora que você se levantou, Ele fala através de tudo, quando você menos imagina. Você está assistindo uma TV, se você quiser, se você estiver sensível, você vai ver que Deus vai falar algo com você através daquilo, e vai, seja pedindo para você desligar, seja te ensinando uma verdade nova, mas Jesus vai estar falando o tempo todo. Só precisamos ser sensíveis a Ele. E quando Ele quer falar, porque Ele quer dar direção para a sua vida, Ele quer abençoar você, e Ele diz que quer abençoar a gente de um jeito que a gente não pode imaginar. Amém, irmãos? Ele diz, eu estou o tempo todo falando, seja sensível, me ouça. E a grande briga de Jesus com eles, então, vocês não têm ouvidos, desenvolvam ouvidos. Eu diria para você, se você quer ouvidos sensíveis, então fuja da loucura do dia a dia. A primeira coisa, não deixa que a vida leve você, carregue você. Peça que Deus aguce os seus ouvidos, os seus sentidos, para que você possa o tempo todo esperar, Deus quer falar comigo, amém? Estou nesse carro agora, Deus quer falar comigo. Eu estou no meu trabalho agora, Deus quer falar comigo. Eu vou ter uma reunião agora, Deus quer falar comigo, amém, irmãos? Estou levantando agora, Deus quer falar comigo. Vou fazer uma viagem, Deus quer falar comigo. Não há nada. Quando Ele diz que o véu foi rasgado, Ele está dizendo assim, na verdade é que nós deveríamos viver na presença de Deus, todo momento, todo instante, tentando entender qual é a fala, qual é a voz, qual é a direção, o que Ele quer dizer para você e para mim. Então eu e você precisamos decidir, decida isto, fechar os olhos e ouvido para este mundo. Alguém estava dizendo do índio, eu já citei uma vez, mas não tem exemplo melhor, que ele vivendo no seu meio, lá na sua tribo. Então ele é um índio com seus ouvidos e sentidos aguçados para ouvir o que está lá na mata. E eu e você estamos aguçados para viver nessa selva de pedra que vivemos e perceber os barulhos. Os nossos sentidos estão ligados a isso. É por isso que nós vivemos do jeito que vivemos. Então alguém o leva para uma cidade grande, como São Paulo, e ele está andando no meio daquela multidão. Enquanto ele está andando, aquele homem que o está levando está ouvindo os barulhos daquela cidade. E o índio de repente pede, para um pouquinho, para. Você está ouvindo? Ele, o quê? Não, você não está ouvindo o som? Ele falou, estou ouvindo, é carro, é buzina,
né? É som ligado, eu não sei, todas as coisas. Você não está ouvindo o som do grilo? Eu acho que essa é a grande questão para a sua vida e a minha. Desenvolvermos ouvidos espirituais e olhos tão sensíveis que mesmo no meio do barulho dessa vida, da bagunça que existe, você consiga ver Deus, ouvir Deus, sentir Deus, desejar Deus, experimentar Deus, perceber a presença de Jesus com você. Esse é o desafio. É um barulho que Satanás vai fazer o tempo todo. Ele vai fazer barulho para chamar a sua atenção, tal qual o filho desobediente, ou a pessoa complicada na empresa, que fica tentando fazer coisas para chamar a sua atenção, para tirar a atenção daquilo que realmente precisa. Satanás sabe como fazer para enganar você, para fazer você correr para as coisas urgentes, e você não ouvir o que Deus deseja para você. Sabe qual foi a oração de Paulo, e que é a minha oração para vocês? Efésios 1:18, diz assim, vamos falar juntos? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Amém? Ele diz assim, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Há uma percepção espiritual que precisa ser desenvolvida e aguçada em você e em mim, e que é além desse normal que você e eu vivemos. Essa é a oração de Paulo. A minha oração para você nesta manhã e com essa palavra é: Senhor, há uma percepção espiritual, veja lá o slide 13, há uma percepção espiritual que precisa ser desenvolvida e aguçada em você, para que você possa ver além daquilo que você vê normalmente. Amém, irmãos? Fala para o Senhor, me dá essa percepção, aguça minha mente e o meu coração, meus olhos e ouvidos, para que eu possa ver além do normal. Quando você começar a ver além do normal, quando você começar a ver com os olhos de Deus, você vai experimentar coisas na sua vida que você jamais imaginou. Ele diz que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Ele pode fazer muito mais do que você pensou e pediu para as suas finanças. Ele pode fazer muito mais do que você pediu e pensou para o seu casamento. Ele pode fazer muito mais do que você pediu ou pensou para a sua vida espiritual, emocional, para a sua família. Ele diz, faço mais. Você não enxerga saídas, porque você está olhando com seus olhos normais. Que Jesus te ajude a olhar com olhos espirituais. Amém, irmãos? Fala assim, aguça minha mente e coração, Senhor. Fala de verdade, irmão. Creia nisto. Fala de novo. Aguça minha mente e coração, Senhor. Abre os meus olhos e ouvidos. Amém? Faça isso. Segunda lição é: para que a palavra de Deus não se torne nula e sem efeito na sua vida, não permita que o seu coração se torne insensível e desinteressado. Vamos falar juntos? Não permita que o seu coração se torne insensível e desinteressado. Parece que é a mesma coisa, né? Mas para mim isso aqui é um estágio. Eu já tive um coração que foi sensível para a voz de Deus, mas eu fui conduzindo a minha vida de tal forma que ele foi se tornando um coração assim. Eu acredito que a caminhada de todos nós começou muito bem. Quando você e eu recebemos Jesus, nosso coração está pegando fogo por Ele, e nós queremos mais dEle. Estamos caminhando com Jesus, queremos mais, não perdemos uma oportunidade de Jesus. Mas aí, possivelmente o que acontece é que muitas coisas vão tomando espaço no nosso coração, na nossa vida, e nós vamos ficando com o coração gelado, quase que congelado, um coração frio para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. A nossa natureza pecaminosa, ela não vai ceder. Jesus não tirou a natureza, Ele disse que deu uma nova natureza, e as duas brigam todos os dias. Por isso todos os dias você tem que decidir que natureza, quem você vai alimentar, se é a sua carne ou o seu espírito. Você diz, a luta entre a carne e o espírito. Então a nossa natureza pecaminosa não vai permitir isso, vai lutar com você, para esfriar você, enfraquecer você, fazer você desistir. E o meu coração sempre quer conforto, nós queremos regalias, nós queremos cada vez mais as coisas desse mundo, é isso. Eu quero atender os meus caprichos, eu quero atender as minhas necessidades. E nós pouco a pouco vamos nos afastando de Deus, devagarinho. De uma vez a gente não faz, eu falo igual cartão de crédito. Você não faz lá uma compra de 100 mil, mas todo dia eu faço uma de 10.
chegar em 100 mil não custa muito. Chegar em 10 mil de custo depois, de valor, não custa muito. É rápido. Eu não faço isso, então Satanás sabe disso. Eu não vou dar um pulo aqui de uma vez para o pecado. Mas se todo dia eu der um passinho, mais um passinho, esfrio mais um pouquinho, distancio mais um pouquinho, aceito mais uma coisa, me entrego a mais uma coisa. Quando menos percebo, meu coração já não tem mais desejo por Deus. Eu estou atendendo as minhas necessidades e Deus está ficando em segundo plano. Eu queria dizer para você o seguinte: pare. Sabe o que nos esfria e nos afasta de Deus? Pare de dar desculpas para os seus maus hábitos. Não importa quais sejam. Não importa quais eles sejam. Pare de dar desculpa para os maus hábitos. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Eu sempre fiz assim. Não vai ter jeito. Se nós temos um novo Pai, se nós temos uma nova natureza, Jesus nos chama para uma nova vida. Amém? Então não tem mais disso. Seu pai realmente foi um. Eu teria tudo para dar errado se eu usasse meu pai e minha mãe como desculpa. Eles não são perfeitos, eles falharam. Como eu falho também. Mas eu tinha razão para não estar aqui. Mas o que eu aprendi foi que não é assim que funciona. Eu conheci um novo pai. Amém, irmãos? Ele entrou na minha vida, ele mudou a minha história. Disse: se você quiser, de hoje em diante, eu posso, tudo que eu tenho vai ser seu. Isso é maravilhoso. Inclusive minha natureza. Você vai poder pensar, amar, andar, viver do meu jeito, se você desejar. Vida de vitória. Então não dê desculpas aos seus vícios, seus maus hábitos, seus pecados. Não justifique. Pare de se comprometer também, tornando sua vida uma vida complicada. Nós nos comprometemos com coisas que nem sempre são pecados, que parecem atraentes, legais, e o mundo é atraente, mas não são essenciais para a nossa vida. Pare de se comprometer assim. A confissão nos quebranta, amém, irmãos? Falar com Deus nos quebranta. A leitura e a meditação da palavra nos quebranta. A oração e o louvor nos quebrantam. A presença de Deus nos transforma e nos renova, se nós queremos experimentar o melhor dele. Hebreus 3:12-16 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Está dizendo para irmãos: cuidado, você começou bem, mas cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração, outro coração vai sumindo coisas, vamos nos afastando cada vez mais de Deus por causa do que nós permitimos. E diz: pelo contrário, encorajem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, aleluia, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Lembra como tudo começou? Por isso é que se diz, vamos falar juntos? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Cuidado com o rumo que o seu coração está tomando, irmão e irmã, cuidado. Você sabe para onde está indo? Você sabe onde vai chegar? Quando nós temos os grupos que eu tenho convidado você a fazer parte, ele está dizendo lá, veja, encoraje uns aos outros. Então um grupo é para você não andar só. Um grupo é para você abrir o seu coração e ter pessoas para você cuidar e ser cuidado. Participe de algo assim. Desapegue-se com confiança em Jesus, não demova, continue olhando firmemente para Ele. Ouça, ele diz, ouça o que o Espírito Santo fala com você nesta manhã. Ouça. Falei, eu quero entender, eu quero ouvir. Então peça: Senhor, eu preciso de fome e sede da sua presença. Diga isso: eu preciso de sede e fome do Senhor. Amém? Não de distância de Jesus. Terceiro e último, para que a palavra de Deus não se torne nula e sem efeito na sua vida, vamos falar juntos? Deixe que Jesus revele a você suas verdades mais profundas. Amém? Para a multidão, a vida estava boa. Talvez você seja crente multidão aqui em nome de Jesus. Tenha misericórdia de você. A parábola não fez nem cócegas. As parábolas não fizeram nem cócegas espirituais neles. Estava na boa. Sabe alguém que fala que é cócegas? Alguém relou no lugar, você, né? Não, estava lá. Jesus falando, legal, né? Puxa, contando essas historinhas de novo, acho que pensei que ia ter churrasco outra vez.
Sei que Jesus ia fazer pão, comida, não tem, então vamos embora. Marca um churrasco aqui para você ver o que vai acontecer. É de graça, irmãos, fica à vontade. Parece irmão de onde você não imagina, né? Irmãos, nós vamos ter uma reunião de oração de 15 minutos, orar pelo nosso país, ou nós vamos ter um estudo bíblico. Ô pastor, então, hoje eu levantei assim com a dorzinha aqui meio, não sei o que. Vai chegar alguém em casa, né? Não sei o que lá, tal. Eu trabalhei muito esse mês. E aí nós perdemos as coisas maravilhosas que Jesus conquistou para a gente. Nós vivemos uma vida de mesmice, né? Não nos entregamos, não vamos ao fundo daquilo que Ele tem para você e para mim. Ele está dizendo assim: eu desejo, como nós cantamos aqui nesta manhã, desejo levar você a lugares que você não pode imaginar. Amém, irmãos? Mas não é isso que você está vivendo só. Não é isso. Eu louvo a Jesus, que louvor delicioso. E a gente percebia a vida de Deus aqui, nesse lugar. Amém? E você tem percebido isso constantemente. Temos pedido a eles: consagrem suas vidas, viva para o Senhor. Não vai lá para cantar, vai lá para a sua vida ser uma bênção. Aleluia por isso. Eu louvo a Deus por esta manhã. Os nossos pastores e seminaristas orando aqui na frente. É a vida de Jesus. Eles pregando. Jesus está fazendo algo maravilhoso. Mas eles estão aqui pregando no meu lugar para dizer para você o seguinte: Jesus tem coisas mais profundas para vocês. Não é para o pastor Israel. Vocês vão vê-los fazendo isso mais. Porque ele está dizendo, você que está sentado aí, Jesus está dizendo assim: quero te levar para lugares mais que você não pode imaginar, se você deixar. Tão alto, tão profundo. E você vai experimentar o meu poder, a minha graça sobre a sua vida, a minha unção sobre você. Eu acho especial porque Jesus me chama. Jesus te chama nesta manhã para ser um Abraão dele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Abraão dos nossos dias. Você está ouvindo isso? Abraão dos nossos dias, Esther dos nossos dias, Sara dos nossos dias. Ele está chamando, seja Débora dos nossos dias. Aí nós ficamos olhando para os homens, os heróis da fé, e falamos: mas Deus os chamou. E Jesus está dizendo nessa manhã: eu também te chamei. Deus escolheu. Eu falei: eu também te escolhi. Antes da fundação do mundo eu te escolhi. Mas ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ele chega: Abraão, sai da tua parentela. Eu estou ouvindo, Senhor. Abraão, quero conversar com você. Eu estou aqui, Jesus. Entende, irmãos? Entende, irmãos, igreja? Você pode ser o Abraão de hoje, um homem, um pai da fé, para a sua família, para os seus amigos, para este mundo. Mostrar para eles como que é caminhar com Jesus em vitória, nessa vida maravilhosa e abundante que Ele tem. Amém, irmãos? Quando eu começo a andar por aqui e ouvir dos irmãos dizendo: pastor, a minha família está assim, eu estou acompanhando, visito casas, pessoas comprando tudo em volta da igreja, como eu fui recentemente, e vendo, estamos comprando aqui por perto, porque a igreja se tornou o centro da vida deles. Pessoas orando: Senhor, a gente queria um apartamento ou uma casa assim assado, mas é longe daqui, a gente não quer ficar longe da igreja. A igreja começa a ser o centro, mas não por causa da igreja em si, o templo, mas porque eles estão dizendo assim: Jesus tem o primeiro lugar na nossa vida, nós queremos estar servindo a Ele da melhor maneira possível, então vamos trabalhar, Deus é primazia, para o meu coração. Então o que Jesus está falando para você nesta manhã, quero te levar. Olha só, Mateus 13, 16 a 18 diz assim: mas, vamos falar juntos? Felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Essa era a palavra de Jesus para os discípulos. Você ouve de Jesus essa manhã? Você é feliz? Ele está dizendo: você é bem-aventurado, por quê? Porque eu tenho ouvidos e olhos espirituais. Jesus disse: muitos desejaram isto e não puderam. Muitos profetas desejaram, mas vocês estão vendo. Eles não viram, mas vocês estão vendo. Versículo 18, leia comigo. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Sabe o que me chama a atenção? Eles estão juntos, eles fizeram perguntas, eles se aproximaram de Jesus, conversaram com Jesus, ouviram Jesus, e agora Jesus disse: deixa eu dizer para vocês outras coisas que vocês não sabem sobre a parábola. Vou falar. Portanto, eu vou dizer o significado. Jesus revelou a eles o que não revelou para mais ninguém, por causa de eles chegarem na presença de Jesus,
por causa do sede e da fome dos seus corações. Eu encerro assim. Jesus está falando o tempo todo, de todas as formas e em todo lugar. Peça olhos e ouvidos espirituais. Amém? Fale assim: eu sei, Jesus. Fale isso: eu sei, Jesus, que você está em todo tempo, em todo lugar, em toda situação, desejando falar comigo. É diferente, irmãos. Eu quero marcar um encontro com o prefeito, ele não tem agenda. Jesus é o contrário: eu quero conversar com você, Israel, cadê sua agenda? Ouviu, irmãos? Amém, irmãos? A agenda de Jesus não tem problema para você. Segundo, quando Jesus fala com você, Ele espera que você se aproxime dEle com fome e sede dEle. Então fala: Senhor Jesus, dê-me anseio no meu coração por Ti. Fala: anseio desesperado por Ti. Se é que a gente pode fazer assim. Amém? Terceiro, quando você se aproxima de Jesus, Ele quer revelar verdades insondáveis para o seu coração. Amém? Fala assim: Jesus, me leva para as águas mais profundas. Isso, agora fala acreditando: Jesus, me leva para as águas mais profundas. Bem forte. São os olhos e ouvidos do nosso coração. Vamos ficar em pé. São os olhos e ouvidos do nosso coração que podem fechar ou abrir as portas para a bênção de Deus nas nossas vidas. Entenderam? São os nossos olhos e ouvidos que podem abrir a porta ou fechar a porta para Deus. Apesar da palavra dele ser tão poderosa, mas se ela não encontrar um solo adequado, que é o seu coração, o meu coração, então a semente não vai cumprir o seu efeito de germinar, crescer e produzir. O que Jesus fala para você nesta manhã? O que você deseja nesta manhã, depois de ouvir essa palavra? Feche os seus olhos.